Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Toda honra e toda glória seja dada ao nome de Jesus. Amém? Meu nome é Luciano e eu venho compartilhar um pouco do que o Senhor tem falado ao meu coração todos os dias. Amém? Eu gostaria de falar um pouquinho com vocês a respeito de intimidade com Deus, de conhecimento do Senhor. Teve alguns homens na história da Bíblia que tiveram uma amizade, uma intimidade, uma comunhão com Deus diferenciada. Não só relatada na Bíblia, mas na história da igreja, homens e mulheres que tiveram uma intimidade diferenciada com Deus. Aí muitas vezes você pode perguntar, mas o que fazia desses homens e mulheres diferentes? Por que eles tinham essa facilidade de entrar na presença de Deus, e de conversar com Deus, e de se relacionar com o Senhor Deus, de orar? E muitas vezes na Bíblia é relatado que conversavam com Deus, oravam e fatos aconteciam e o Senhor respondia a oração ali instantaneamente. O Senhor falava a respeito de coisas do presente, o passado, do que acontecia no futuro. Deus trazia ali uma revelação a respeito do que o Senhor tinha no seu coração para esses homens e mulheres que estavam conversando com Ele, com Deus. Eu quero dizer algo para você sobre um homem, não é a palavra que eu vou ler agora, mas um dos homens que tiveram intimidade com Deus foi Elias, e a palavra do Senhor diz que Elias era homem sujeito às mesmas tentações e dificuldades como nós. A palavra do Senhor diz que quando Elias teve todo aquele momento, aquele período que foi usado por Deus lá no Monte Carmelo, né, diante dos profetas de Baal, em que desceu fogo dos céus e consumiu ali o bezerro, consumiu ali o animal que estava no altar do Senhor, e os profetas de Baal foram envergonhados. A partir dali, a palavra do Senhor diz que Jezabel disse que não sossegaria enquanto não visse o profeta Elias morto, né? E a Bíblia diz que o profeta Elias ele se enfiou numa caverna, ele entrou numa caverna e ele questionou. Ele se questionou dentro de si. Depois de ele ter visto tudo aquilo que Deus fez, tudo aquilo que o Senhor operou. Outra situação também é a respeito de Moisés, também um homem segundo o coração de Deus, mas ele tinha suas limitações também, tinha ali momentos em que ele se irou, ele feriu a pedra quando não era para ter ferido, em uma passagem lá no deserto. Teve situações que ele se irou com o povo, não compreendeu a situação do povo, está reclamando tanto depois de ter visto tanta coisa que o Senhor fez, né? E uma passagem que eu vou ler agora foi logo depois do povo construir para si um bezerro de ouro. A palavra do Senhor diz que Moisés subiu ao monte falar com o Senhor, porque o povo trouxe o povo para falar com o Senhor, mas o povo falou: sobe você, Moisés, porque se ficarmos aqui seremos consumidos por Deus, e porque para eles a voz do Senhor era muito forte, era algo que para eles não tinham condições de parar e ouvir ao Senhor. E eles falaram: antes, eu tenho medo, Moisés, sobe lá, fala com Deus, e o que Deus falar para você, você traz para nós, você relata a nós aqui. E Moisés subiu ao monte e ficou lá com o Senhor, e a palavra do Senhor diz que o Senhor trouxe as tábuas dos 10 mandamentos, escreveu com suas próprias mãos, a Bíblia diz, a primeira vez, e enquanto Moisés estava lá, demorou um período para descer, o povo falou: Moisés deve ter morrido, não volta mais, vamos construir para nós um bezerro, uma imagem de um Deus, para que possamos adorar. Já que nós não podemos subir lá, não vamos lá, então vamos trazer uma imagem de um Deus para que possamos adorar aqui. E a palavra do Senhor diz que Arão pediu que reunissem todos os pertences de ouro que tinham ali, e eles queimaram e fundiram e fizeram um bezerro de ouro, e dançavam e adoravam aquele bezerro, fizeram uma imagem de escultura para adorar. E Moisés desceu de lá com as tábuas. Quando chegou e viu aquela situação, ele lançou as tábuas ao chão e elas se quebraram. E ali aconteceu, eu não vou relatar agora toda a passagem, mas teve acontecimento de pessoas que morreram, devido a esse pecado. Eles morreram, foram consumidos ali. O Senhor determinou que eles fossem mortos à espada naquele momento, naquela situação.
Isso foi consequência do próprio pecado, é uma alusão de que o pecado nos traz a morte, né? Muitas vezes se pode pensar, mas por que esse Deus não perdoou eles? Deus havia falado, Deus havia tentado chegar até esse povo. Muitas vezes o Senhor, ele tenta por diversas vezes chegar ao nosso coração, mas nós preferimos outras imagens, outras situações da nossa vida que nos deixam mais confortável, porque estamos vendo, porque está perto. E na verdade o Senhor quer nos falar diretamente. O Senhor quer nos relatar diretamente aquilo que precisamos, o que está no coração dele, ao nosso coração, para que possamos compreender realmente o motivo de determinada situação. O povo não é diferente hoje. Qualquer situação que ocorre, que acontece, eles recorrem para as mais diversas situações, seja motivacional, seja uma palestra, seja um livro de autoajuda, seja eles querem alguma coisa que resolva o problema imediatamente, né? Eles querem alguma coisa que seja instantâneo para resolver aquela situação. É uma busca incessante por isso, né? E no tempo de Moisés não foi diferente. O povo construiu ali uma imagem de ouro porque eles viam e achavam que adorando aquela imagem se resolveria tudo, né? Eles teriam ali Deus próximo deles como eles queriam, da forma que eles queriam, né? E a Bíblia diz que Moisés subiu novamente. E aí, mais para frente, no capítulo 33, né, um capítulo depois, a Bíblia fala a respeito do que eu vou ler agora, que está escrito lá no capítulo 33 de Êxodo. E acontecia que, saindo Moisés à tenda, todo o povo se levantava e cada um ficava em pé à porta da sua tenda. Moisés construiu uma tenda fora do arraial, fora das tendas das pessoas que ali residiam. E olhava para Moisés, e acontecia que, saindo Moisés à tenda, todo o povo se levantava. Versículo 8. E cada um ficava em pé à porta da sua tenda, e olhava para Moisés pelas costas até ele entrar na tenda. E sucedia que, entrando Moisés na tenda, descia a coluna de nuvem e punha-se à porta da tenda, a presença do Senhor, né? E o Senhor falava com Moisés. E vendo todo o povo a coluna de nuvem que estava à porta da tenda, todo o povo se levantava cada um, e à porta da sua tenda, e adorava. E falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala a seu amigo. Depois tornava-se ao arraial, mas o seu servidor, o jovem Josué, filho de Num, nunca se apartava do meio da tenda. Então, queridos, aqui relata que Moisés continuou tendo a intimidade com Deus. Deus tentou todo o tempo desenvolver intimidade com o povo. O povo via a manifestação do Senhor na coluna de fogo durante a noite, porque o deserto era um lugar muito frio durante a noite. A coluna de nuvem durante o dia, porque era um sol escaldante, né? Aquele povo caminhando no meio do sol, aquelas milhares de pessoas caminhando no meio do sol, você já imaginou? Muitos iam desmaiar, iam passar mal, iam ser desidratados, mas o Senhor tinha uma coluna de nuvem que protegia o povo do sol, porque sabia das limitações do povo. Muitas vezes, queridos, você se pergunta, Deus, o Senhor conhece os meus limites? Deus conhece exatamente os seus limites. Deus conhece os seus limites. Deus sabe até onde você pode ir, do que você precisa. Até a respeito de tentação, meu querido. Eu fui tentado de uma forma que eu não consegui, não. Lá em Coríntios diz, na carta de Coríntios diz assim, que não há tentação senão humana na qual nós, digamos que não possamos suportar, porque no mesmo tempo Deus nos envia o socorro, o alívio, para que possamos fugir daquela tentação. Então não há tentação maior a não ser humana. Não há nada sobre-humano que não possamos suportar. Nem tentação, nem dificuldade, porque Deus conhece os nossos limites. E o que Deus queria nesse tempo, nesse período ali, era manter uma intimidade com o povo, que o povo o conhecesse e ele conhecesse o povo. Então o que acontecia, meus queridos? Deus tentou de todas as formas, Moisés tentou demonstrar a forma de intimidade que ele tinha com Deus, tentou levar o povo até o pé do monte, para que Deus se manifestasse, mas o povo disse, nós não aguentamos ouvir a voz de Deus. Nós não aguentamos ouvir o Deus Todo-Poderoso. Fala você com Ele, fala você com Deus e vem falar conosco. Traz a palavra de Deus para nós, o que Ele falou. Deus o tempo todo quer ter intimidade
conosco o tempo todo, desde o princípio da criação. Mesmo o homem pecando, Deus o tempo todo quer trazer o homem para perto dele. Deus quer ter uma intimidade. E aí eu te pergunto, Deus deu a oportunidade a todo aquele povo para chegar até a tenda, para ter ali a presença do Senhor, para se mover, para ver o mover do Senhor no meio deles, para falar com o Senhor. Moisés era homem, era carne, tinha as mesmas limitações que todo aquele povo, não é porque foi escolhido, não. Porque eu vou te falar uma coisa, você fala, mas era Moisés, não. A Bíblia diz ali, onde eu li há pouco, Josué, filho de Num, não se apartava da tenda. E quem foi que sucedeu Moisés depois, se não foi Josué? Podia ser qualquer um do povo que movesse o seu coração da forma que ouvisse a palavra do Senhor, que se deixasse ter uma intimidade com Deus. Josué fez isso, não se apartava da tenda. Ele falava, Senhor, se tiver que sair daqui, eu não quero, não tem nada mais interessante no meio do povo que não seja a tua presença aqui na tenda. Nesse dia o Senhor quer se relacionar contigo, o Senhor quer falar ao teu coração. Eu não sei o que você tem passado, eu sei o que eu tenho passado. E Deus tem me chamado à intimidade para conversar comigo. Deus quer fazer o mesmo com você. Não se desespere mediante a situação. Eu passo por uma situação difícil, quem não passa? Todos nós esses dias, uns menos, outros mais. Talvez uns que têm menos necessidade, hoje está mais desesperado do que aquele que tem mais necessidade. Mas, amados, o Senhor quer fazer ali como fez com Moisés, que a Bíblia diz ali, e falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala a seu amigo, como quem conversa com um amigo, como quem se relaciona, pergunta, escuta. Não é um monólogo, mas é um diálogo, é uma conversa. Você fala com Deus, deixa Deus falar no seu coração, Deus transmitir ao seu coração. Amém? Que nesse dia você possa ouvir a palavra do Senhor e deixar o Senhor falar com você. Falar com o Senhor como quem fala a um amigo. Deus, ele se preocupa com o que você precisa, Deus, ele se preocupa com o que você necessita. A Bíblia diz que antes mesmo que nós venhamos a pedir, o Senhor conhece tudo aquilo que necessitamos. Ele sabe. A Bíblia diz que não sabemos orar como devíamos, mas o Espírito Santo de Deus coloca a palavra na nossa boca. Até na oração, no que pedimos, no que clamamos, o Senhor nos orienta, nos leva a orar naquilo que necessitamos. Quantos em oração não estavam orando ali, não lembrou de determinada pessoa, determinada situação para orar? É o próprio Espírito Santo de Deus que conhece a tua vida, que conhece a tua situação, que traz ali no momento da oração para você clamar. Se entrega na presença de Deus nesse dia. Que esses dias de dificuldade, de tribulação, que esses dias de uma situação que nunca enfrentamos até hoje, na nossa história presente, não passe em vão, mas seja um período em que você conheceu a Deus e permaneceu com Ele. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Eu vou orar rapidamente que o Senhor permaneça contigo nesse dia e daqui para frente, até o final dos tempos. Em nome de Jesus. Senhor meu Deus, abençoa a minha vida, minha casa, minha família. Em nome de Jesus, abençoa cada um que ouviu essa palavra nesse momento, Senhor. Que o Senhor venha a trazer sustância espiritual, alimentação espiritual ao coração, à alma, ao espírito. Que em nome de Jesus, essa pessoa possa, Senhor Deus, a partir de hoje ser mais íntima do Senhor, ouvir a Tua voz, conversar com o Senhor, falar com o Senhor, mas também deixar o Senhor falar. Que possa se relacionar com o Senhor. Em nome de Jesus, para a honra e glória do Teu santo nome, Senhor, é que eu te peço. Em nome de Jesus. Amém. Em nome de Jesus. Aleluia.